Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast. Eu sou a jornalista Isaura Daniel e aqui falamos a respeito dos países árabes para você brasileiro. Hoje o nosso podcast é voltado principalmente para o exportador. Não vamos falar apenas dos mercados árabes, mas de um cenário maior, o mundial, que afeta quem tem negócios internacionais, inclusive com os países árabes. Trouxemos aqui hoje um convidado especial para contar para vocês o que esperar da economia global em 2022. Vamos falar dos fatores macroeconômicos que podem repercutir nas suas exportações. Quem está conosco é o professor Sérgio Valli. Ele é mestre em economia, economista-chefe da MB Associados, professor universitário, colunista e colaborador dos grandes veículos de comunicação do Brasil. Você já deve ter visto o Sérgio dar uma entrevista na televisão, com certeza. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, prazer estar aqui para conversar com vocês. Obrigada a você pela presença. E, Sérgio, para começo da nossa conversa, eu gostaria que você desse um panorama geral aqui do que você já vem pensando, do que esperar do cenário macroeconômico mundial em 2022. O que vem pela frente, na sua opinião? Olha, a ideia é que a gente tenha uma recuperação continuando em 2022, da saída da pandemia. A gente teve um ano de crescimento forte em 2021, crescimento médio que a gente está terminando agora deve ficar entre 5,5% e 6%, que é um crescimento bastante significativo, depois de uma queda que foi até menor do que se imaginava no passado, né? A queda média de PIB em 2020 foi 3,3%, a gente está crescendo quase 6% esse ano, então a gente está conseguindo entregar um resultado bem razoável. E 2022, a gente continua tendo uma perspectiva positiva, crescimento médio ano que vem, nas últimas estimativas, estão apontando alta de 4,5% no PIB mundial ano que vem, que também é um número bastante bom. Em geral, a média de crescimento mundial tem sido na casa de 3% a 3,5% em tempos normais, antes da pandemia. Crescer 4,5% nessas condições é bastante razoável. Então, tem uma demanda forte ainda presente no ano que vem, né, depois de tantas políticas de estímulo que foram feitas desde o ano passado, né, e a saída da pandemia em si, que está especialmente sendo benéfica para alguns segmentos, nesse momento, com mais intensidade, serviços que estão voltando com força lá fora e aqui dentro também, que ajuda nessa composição de um PIB melhor no ano que vem. Então, é um mundo com crescimento razoavelmente bom, mas com os desafios que a gente precisa acompanhar, né? 2022, eu acho que o grande desafio em termos mundiais vai ser a inflação. O que fazer com uma inflação que tem componentes de demanda, tem componentes de oferta, e eu acho que o elemento central de preocupação que a gente vai ter que lidar em 2022. Entendi. Sérgio, é bom sempre lembrar que esse crescimento que você está falando aqui, né, 5,5%, é sobre o ano passado, que não foi um ano muito bom, e aí o crescimento do ano que vem também é sobre esse ano, que não foi maravilhoso, mas mesmo assim é considerado um bom crescimento, né? Assim, quando a gente considera a queda do PIB ano passado, que foi 3,3%, foi uma queda de PIB até razoavelmente baixa, dado o que aconteceu ano passado, né? O mundo parou por conta da pandemia, você teve alguns países que não pararam, especialmente na Ásia, e a gente conseguiu ter um efeito muito pior na atividade. Então, a queda de 3,3%, dadas essas condições, não é ruim. E aí o que tem é que você está tendo 2 anos seguidos na saída, 2021 e 2022, com crescimentos fortes. Esse ano entre 5,5% e 6%, e ano que vem em torno de 4,5%. Então a gente está falando de, para uma queda de PIB de 3,3% ano passado, você vai ter uma saída de PIB de crescimento de 10%, ou um pouco mais em 2 anos, né, nos 2 anos seguintes ao pior momento da pandemia, que foi ano passado. Então é um crescimento forte na saída da pandemia nesse momento. Muito por conta dessas políticas de estímulo que foram colocadas desde o ano passado, fiscais e monetárias mundo afora. O que você diria aí que o exportador brasileiro deve prestar atenção? Enfim, esse crescimento, né, ou queda que não é tão grande, sempre é boa para ele, né, porque ele depende da recuperação dos mercados, mas quais fatores aí no cenário macroeconômico que ele deve ficar ligado aí para
pensar o seu negócio? Esse cenário internacional de demanda mais forte, crescimento mais forte, está colocando aquilo que eu tinha falado inicialmente, que é um processo inflacionário complicado para o ano que vem. A inflação americana está acelerada, a gente está vendo aí o CPI indo para 7% em 12 meses, o que é bastante alto para padrão americano, e o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai ser chamado a ter uma resposta contundente em relação a conter essa inflação no ano que vem. Isso significa que eles vão ter que subir juros, talvez antes do que se imaginava, e aí você tem uma repercussão do cenário internacional aqui dentro, que é em taxa de câmbio. Então, olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma China com desafios, aí, especialmente no mercado de construção, coloca um cenário de uma certa turbulência ainda no cenário internacional, mesmo com a saída da pandemia, que joga contra a nossa taxa de câmbio, quer dizer, no sentido de depreciar o real em relação ao dólar, em relação às principais moedas do mundo. E aí você junta as nossas condicionantes domésticas muito complicadas na esfera política e fiscal, que continuam mantendo um padrão pressionado de câmbio. Então, para o exportador, câmbio no ano que vem vai estar favorável. Taxa de câmbio vai estar pressionada, a gente está vendo hoje taxa de câmbio entre 5,60 e 5,70 nesse momento. Eu acho que a gente consegue chegar a uma taxa de câmbio de 6 por conta desses riscos crescentes que a gente tem, especialmente no primeiro semestre, né? E, dado que você tem uma demanda forte ainda ano que vem, quer dizer, as exportações em termos de volume, especialmente commodities, especialmente pensando no mercado asiático, no mercado chinês, e aí pensando especialmente no mercado agrícola, né? Acho que a agropecuária tem um potencial muito grande no ano que vem positivo, porque a safra vai estar alta, né? A produção deve crescer 15% no ano que vem, você tem um câmbio favorável, China continua crescendo menos, mesmo que um pouco menos, então a demanda de produtos agropecuários do Brasil vão ser extremamente importantes ano que vem, né? Commodities metálicas um pouco menos por conta dessa mudança de padrão de crescimento chinês menos dependente de construção, né? E petróleo, que não é o carro-chefe da nossa exportação, mas vai ser um elemento ainda de pressão de preços mundo afora, né? Então eu diria que, assim, do ponto de vista do exportador, a gente vai ter câmbio favorável, a gente vai ter crescimento mundial favorável e a gente vai ter um mercado de commodities ainda muito ativo. Então, assim, no geral, é positivo para o exportador ano que vem. E, Sérgio, você falou aí da taxa de inflação dos Estados Unidos, né? Se você puder explicar um pouco para a gente mais em miúdos, assim, como que isso repercute aqui, né? Você falou, enfim, pressiona a taxa de câmbio, mas a gente sabe que, enfim, normalmente, então, por uma inflação alta, se usa a taxa de juros, aí a taxa de juros fica atraente nos Estados Unidos, o investidor vai para lá, não vem para cá, não entram tantos dólares, a nossa taxa sobe. É isso ou qual é o outro efeito aí? É isso mesmo, a gente está falando de um cenário de mudança de política monetária nos Estados Unidos, né, de subida de taxa de juros, provavelmente aí no primeiro semestre, final do primeiro semestre, que leva a isso, né, os mercados emergentes especialmente a ter uma saída de capital, essa entrada de capital de volta nos Estados Unidos, e aí você pressiona as moedas dos países emergentes como um todo. Aqueles países que estão em dificuldades domésticas maiores, como é o nosso caso, por conta do fiscal, por conta do político, acaba tendo uma depreciação mais intensa, que é o que a gente está vendo acontecer desde o ano passado, né? Nosso câmbio sobe com essa agressividade por conta das nossas dinâmicas domésticas muito ruins. A pressão externa vem, se a gente tivesse com a casa mais arrumada aqui dentro, o câmbio talvez não depreciaria tanto. Dado que a gente está com essa situação fiscal, especialmente muito adversa, o câmbio acaba reagindo com mais intensidade, depreciando nesse patamar que a gente está vendo. A gente sempre acha que uma taxa de câmbio, enfim, um real depreciado é bom para o exportador brasileiro, um dólar valorizado. Mas é sempre bom ou tem alguma parte dessa conta aí que é negativa para o exportador? Sempre a complicação do câmbio é a gente perceber como é que está sendo as causas desse ajuste de câmbio, né? Por que esse câmbio está depreciando, o que está por trás e a velocidade dessa depreciação de câmbio, né? De mudar de patamar com intensidade essa taxa de câmbio e por ser uma causa ruim, que é o desregramento fiscal que a gente está tendo agora, é preocupante, né? Por mais que seja positivo para o exportador, a gente está falando de uma taxa de câmbio que gera um processo inflacionário que aumenta custo no final para esse próprio exportador, né? Então, inflação mais alta por conta desse câmbio, que leva a taxa de juros mais pressionada. A gente está vendo a Selic agora subir com intensidade, justamente por conta dessa pressão inflacionária que a gente está tendo agora. A Selic, pelo menos, vai para 11,75, depois de ter chegado a 2% no final do ano passado.
quase 10 pontos percentuais em pouco mais de um ano, é um choque muito forte de juros que a gente está tendo. Então, para o exportador, tem um custo de crédito que precisa ser acompanhado no ano que vem. Né? Juros mais elevados no Brasil, mais turbulência lá fora, com custo de crédito mais elevado também, o custo de financiamento para o exportador acaba ficando mais difícil e ficando mais caro. Então, é algo que a gente precisa acompanhar, que câmbio ajuda, mas as causas que estão levando a esse câmbio são ruins, porque estão pressionando a inflação e acaba pegando uma outra ponta importante para o exportador, que é o seu custo de crédito, que acaba sendo prejudicado. E também teria um custo de importações, no caso, se ele depender Sim. de matéria-prima e de bens, enfim, de máquinas de fora, não é? Exatamente, câmbio mais pressionado, a gente ajuda na exportação, mas para aquele produtor, especialmente industrial, que usa muito insumo para fazer a composição do seu produto aqui e exportar, esse insumo fica muito mais caro. Então você perde, de certa forma, competitividade para uma parte dessa cadeia industrial, que usa muitos insumos externos. Né? A cadeia do agro, por exemplo, a questão não é tanto o insumo industrial, mas são os defensivos, os fertilizantes, que também tem uma dificuldade aqui. Os preços estão muito altos por conta de questão energética, as questões geopolíticas que a gente está vendo na Europa, então o preço de fertilizante defensivo está extremamente elevado nesse momento, que com uma taxa de câmbio muito pressionada, coloca um custo de produção para o agricultor também, que começa a ficar preocupante. Né? Então, por onde a gente olha, né, no setor produtivo brasileiro, mesmo o setor ganhador, como é o agro, ele está começando a ter pressões ruins com essa taxa de câmbio pressionada no momento em que os preços de fertilizantes defensivos estão muito pressionados. Então, assim, é um momento de atenção, né? O câmbio ajuda na exportação, mas a cadeia toda de insumos no Brasil, boa parte dela, tem componentes de importação que pode acabar prejudicando no final. Você já falou um pouquinho no começo aí da desaceleração econômica da China, mas, enfim, a China daquele tamanho de crescimento, isso é algo que chega a ter uma repercussão aqui para a gente, para as exportações, ou uma China desacelerando no tamanho do consumo que ela tem, não dá um efeito tão negativo aqui, ou é hora sim de olhar, do exportador olhar para outros mercados, porque a China não vai comprar tanto? Assim, crescer 5% no mercado chinês hoje é outra coisa comparado com o que era crescer 5% 20 anos atrás, né? Era uma outra China muito menor. Então, o que você coloca de volume hoje, quando você cresce 5% numa economia do tamanho da China, é um volume significativo de demanda que ela vai continuar tendo. Né? O preocupante da China, que a gente precisa acompanhar, especialmente para algumas commodities, no caso os minérios, né, minério de ferro, as commodities metálicas, é esse padrão de crescimento chinês que eles querem levar para os próximos anos, que é mais dependente de alta tecnologia, de semicondutores, de tudo que usa outro tipo de metal com mais intensidade, especialmente metais nobres, e gradativamente dando menos incentivo e estímulos para um componente muito importante do crescimento chinês nas últimas décadas, que é o mercado de construção. O PIB da construção na China é quase 30%. Foi um grande carro-chefe de crescimento da economia chinesa ao longo das últimas décadas. A população saindo da zona rural, indo para a zona urbana, ajudou muito a expansão desse setor, e hoje ele é quase 1/3 do PIB chinês justamente por conta disso. O que a China quer sinalizar é, olha, eu não quero mais uma dependência tão grande de crescimento nos próximos anos e com tantos incentivos para o mercado de construção. Eu quero incentivar outros segmentos. Ela quer se incentivar produção de alta tecnologia, 5G, inteligência artificial, semicondutores, é isso que ela quer incentivar. São outros tipos de metal. Então, quando eu olho para o ano que vem, crescer 5% para o agro continua muito favorável, que a demanda de alimentos vai continuar crescendo com intensidade. Mas commodities metálicas, talvez você tenha uma dificuldade, a gente tem aí ao longo dos próximos anos, uma recomposição da cadeia de interesse da China nesses metais do Brasil. Entendi. E esse investimento da China, esse olhar aí para alta tecnologia, isso abre alguma brecha para a gente, para fornecer outro tipo de produto para eles, ou não? Não estamos nessa lista? Não, porque a gente não é produtor relevante desse tipo de segmento. Né? Alta tecnologia, semicondutores, tudo que está relacionado a esse tipo de produto de nível tecnológico mais avançado, a gente é consumidor e não tanto produtor. Tá? Então, óbvio, a gente tem alguns segmentos que a gente tem alta tecnologia, materiais, especialmente máquinas, equipamentos agrícolas, né? Mas não é o tipo de tecnologia que a gente está vendo a China querer incentivar para os próximos anos. Essa tecnologia vem de Europa, Estados Unidos, Taiwan,
especialmente que hoje é o grande produtor de semicondutores, né? 40% dos semicondutores relevantes vem da China, de Taiwan hoje, e aí tem todo o interesse geopolítico da China em cima de Taiwan também, na próxima década, que vai ser um grande desafio geopolítico, mas esse tipo de produto não é o que a gente exporta.